Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Juliana Dantas, sou terapeuta capilar e hoje eu vou falar com vocês quais são os dois tipos de alisamento que existem. Eu sei que parece um assunto um pouco básico, mas ainda gera muita confusão, inclusive até mesmo entre os profissionais. Então, quais são os dois tipos de grupo de alisamento que existem? Por que que o mercado cria uma infinidade de nomes atrativos, como escova orgânica, escova de chuveiro, escova japonesa, alisamento orgânico, alisamento da enzima do cogumelo, realinhamento, selagem, botox, uma infinidade de nomes mercadológicos, e é isso que você precisa entender. Seja para você cuidar do seu cabelo, ou seja para você oferecer um serviço aí no seu salão. Então hoje eu vou te mostrar quais são os dois grupos de alisamentos que existem, porque só existem dois, você vai ver isso logo mais, como cada um age na estrutura do fio, por que só um deles é reconhecido e seguro e o que você precisa observar para você fugir de ciladas mascaradas de milagre. Então se ajeite aí, porque esse vídeo ele está recheado de conteúdo técnico, explicação simples e um alerta profissional que pode transformar a forma como você olha para o alisamento capilar. Bom, então os dois grupos de alisamento que existem são os grupos dos alisamentos alcalinos e dos alisamentos ácidos. Então vamos começar com isso, que é a base de tudo. Então quando a gente fala de alisamento, eles se dividem em dois grupos opostos: o grupo dos alisamentos alcalinos e o grupo dos alisamentos ácidos. E essa divisão, ela não tem nada a ver com o nome comercial, tá? Ela tem a ver com a estrutura química de cada grupo alisante. Estrutura química, o pH, e principalmente como ele age na fibra capilar. Então, os alisamentos alcalinos, que é o que nós vamos falar primeiro aqui nesse vídeo, vou explicar para vocês o que são e como que eles funcionam, tá? Então, o grupo dos alisamentos alcalinos, eles têm uma faixa de pH mais alta. Como assim? Né? Como que eu vou falar sobre isso sem antes falar um pouco sobre a escala de pH? A escala de pH, que significa escala de percentual hidrogênico, tá? A gente não vai aprofundar muito nesse tema. Se você é cabeleireiro, eu acredito que você já tem uma familiaridade com essa escala, ou se você estudou química em algum momento, também você vai ter familiaridade com essa escala. Bom, a escala de pH, que é a quantidade de percentual ali hidrogênico que aquele meio aquoso tem, né? Então a substância alisante em questão, ela vai atuar em uma faixa de pH. E o que importa para a gente é entender como o cabelo vai se comportar quando eu aplicar aquela substância com determinado pH nele. Então, vou dar um exemplo aqui de um tonalizante, né? Quem já ouviu falar de um tonalizante, até mesmo quem não trabalha com cabelo, sabe que o tonalizante, geralmente, é uma coloração demi-permanente, ou seja, não é uma coloração permanente. O tonalizante, à medida que eu vou lavando, ele vai saindo do fio. E isso acontece por quê? Porque o nosso fio de cabelo, ele tem um pH entre 3,5 e 4,5. E aí, quando eu coloco uma substância que tem um pH mais alto do que o pH do cabelo, o cabelo vai reagir a essa substância com um movimento de leve contração cuticular. A cutícula ela não abre e fecha igual uma porta, como a maioria das pessoas pensam, ela sofre uma leve contração e um deslocamento, né? Então, o nosso fio de cabelo tem diversas camadas de cutículas sobrepostas uma por cima da outra, e o que faz elas ficarem juntinhas uma por cima da outra é um cimento, né, que a gente chama de CMC, e esse cimento une uma cutícula na outra. E quando eu coloco uma substância alcalina no fio de cabelo, pH alcalino, essas cutículas tendem a fazer uma leve contração ou até mesmo o deslocamento da placa cuticular, a depender do nível de pH dessa substância. E aí, voltando para o tonalizante ele tem uma faixa de pH em torno de 7, no máximo 7,5, 8 ali.
Então, quando eu coloco um tonalizante por cima do fio, como a ideia não é atingir o interno do fio, que se chama córtex, é atingir apenas a superfície do fio e um pouco ali do início, né, de dentro da cutícula, eu preciso ter um pH nessa faixa que vai fazer o quê? Só dar uma leve dilatadinha, porque a ideia do tonalizante é colocar o corante por cima do fio. E à medida que a pessoa vai lavando o cabelo, esse corante vai saindo, né? E ele acaba durando um pouco mais quando eu consigo que algum desses corantes fique entre as camadas de cutícula. Então essa é a proposta de um tonalizante, tá? Só para vocês entenderem a faixa de pH do tonalizante, como que o cabelo vai se comportar. Agora, trazendo para o alisamento, tá? O grupo dos alisamentos alcalinos vão agir lá dentro do fio, no córtex. De que forma? Eles vão precisar deslocar a placa cuticular para criar uma porta, porque é através das cutículas que a gente consegue adentrar no córtex. Então, para que o produto químico entre dentro do córtex do fio de cabelo e faça a modificação da estrutura do cacho, da onda para liso, ele precisa passar entre as camadas cuticulares. E aí, na hora que esse pH vai me ajudar. Então, é o pH daquela substância, juntamente, né, com a substância química, que vai fazer essa abertura de porta, que é o deslocamento ali da placa cuticular, para que o agente químico entre para dentro do fio e faça a transformação. Isso vai acontecer no grupo dos alisamentos alcalinos, porque é assim que o cabelo vai se comportar quando eu expor ele, né, em um creme alisante, num produto alisante que seja alcalino. E aí, dentro do grupo dos alisantes alcalinos, nós vamos ter dois tipos diferentes de ação. Olha só que interessante. Dentro do grupo dos alisantes alcalinos, eu tenho tioglicolatos e eu tenho os hidróxidos. Tenho esses dois grupos. Então, essa forma de ação onde acontece esse deslocamento das cutículas e a ação é dentro, internamente, lá no córtex, eu estou falando dos tioglicolatos. E aí eu tenho tioglicolato de amônio, tioglicolato de monoetanolamina, tioglicolato de aminometilpropanol. E aí eu tenho outras infinidades de tioglicolatos que estão ali principalmente nos Estados Unidos e em alguns outros países. Aqui no Brasil, os mais comuns são esses três tipos que eu falei para vocês, e são os três tipos de tioglicolato, por exemplo, que eu trabalho. Então, o tioglicolato ele age dessa forma. Ele age através das cutículas, entrando lá para dentro do córtex e alterando lá no córtex o que dá o formato para o fio. E aí ele começa a fazer uma alteração em algumas ligações químicas que se chamam pontes de disulfeto. Então ele faz essa alteração dessas pontes, que é justamente onde o cabelo forma a curvatura. Ele altera essas pontes, fazendo com que o cabelo vá para o formato liso. E aí eu consigo ver essa reação acontecer no momento em que eu aplico o creme alisante no cabelo, essa transformação vai acontecendo e eu consigo observar isso. Eu não preciso ali adicionar uma fonte de calor, eu não preciso disso para ver isso acontecer, ok? E aí eu tenho no grupo dos alisantes alcalinos mais um tipo diferente, que são os hidróxidos. E a forma do hidróxido agir no fio de cabelo é um pouco diferente da forma que o tioglicolato age. Os hidróxidos, eles têm uma faixa de pH mais alta, que vai atuar ali de 10, quando eu falo do hidróxido de guanidina, pH 10, e eu tenho também o hidróxido de sódio, que já tem um pH mais alto do que a guanidina. Então, somado ao pH, eu também tenho a forma que esse mecanismo vai agir no fio. Então, os hidróxidos, eles são indicados para alisamento, soltura de cacho, mudança de textura, de formato em cabelos de etnia afro. Porque o cabelo afro, ele tem uma conformação, uma formação de córtex e de cutícula diferente do cabelo asiático e do cabelo
europeu caucasiano. A estrutura do cabelo afroétnica é uma estrutura de cutícula, né, com escamas, né, diferentes, achatadas, e parte do formato do fio afro tem a ver com isso. Então ele vai agir lá nas ligações químicas, nessas pontes de sulfeto que estão na cutícula do cabelo. Então, quando eu uso um hidróxido, a impressão que eu tenho é que o cabelo ele se torna meio que uma massinha de modelar ali nas minhas mãos. E eu preciso das minhas mãos ou de uma ferramenta juntando a força química com uma força física para conseguir alisar esse cabelo. Então eu vou passar o creme alisante no cabelo, vou esperar o tempo onde essas escamas, né, essas cutículas, esse fio, ele começa a ficar mais amolecido, e aí eu venho ou com as mãos fazendo esse movimento, ou com o cabo do pente, ou até mesmo enluvando assim, ó, com os dedos, para o cabelo criar ali um novo formato, que é o formato liso. Então esse é o hidróxido. E aí, como eu falei para vocês, eu posso ter o hidróxido de sódio, que é um pouco mais forte, o hidróxido de guanidina, que é a junção de um hidróxido de cálcio com o carbonato da guanidina. Eu misturo os dois, né? E aí eu crio ali a guanidina. E aí eu tenho outros tipos de hidróxidos também, mas os mais comuns no Brasil são esses. Então, esses dois mecanismos são o grupo dos alisantes alcalinos, ok? E aí, pessoal, toda química de transformação capilar, em sua maioria, na verdade, são alcalinos. Os tonalizantes, as colorações, os descolorantes, os alisamentos, ok? E o hidróxido, por exemplo, né, ele foi o primeiro alisante a ser inventado no mundo. Então, são alisamentos que já foram testados, são regulamentados pela Anvisa, e hoje, se você for lá fazer uma busca, convido até você, que nunca fez isso, fazer uma busca na internet, colocar lá a lista de alisamentos permitidos pela Anvisa. Você vai encontrar uma lista. Essa lista, ela tá lá, né, presente no site da Anvisa, é livre para quem quiser acessar, e vocês vão identificar que nessa lista só existem alisamentos alcalinos permitidos pela Anvisa. Vocês vão ver que quem tá lá são os tioglicolatos e os hidróxidos. Então, são alisamentos que fazem parte, que compõem, né, o grupo dos alisamentos éticos, que tem esse nome justamente por serem alisamentos que são permitidos pela Anvisa, ok? Então, esse é o grupo dos alisamentos alcalinos. Bom, e aí eu vou ter o grupo dos alisamentos ácidos, que aqui na escala de pH é o que vai estar lá para o início, tá? Então, os ácidos, eles têm um pH mais baixo, bem mais baixo do que o pH fisiológico do cabelo. E quando o cabelo ele é submetido a uma substância ácida, ele faz uma contração ao invés, né, dos alcalinos que dilatam para que ocorra ali uma transformação, amoleçam o fio, o pH ácido ele faz com que o cabelo se contraia, como se falasse assim que fecha, mas não fecha, né? Mas ele contrai bem e alinha as cutículas. E isso traz pra gente brilho, porque quando a cutícula ela está alinhada, bem sobreposta uma sobre a outra, a superfície fica mais lisa, então a luz bate e reflete, trazendo assim mais brilho, ok? Então, um dos motivos pelo qual o alisamento ácido faz o cabelo brilhar é por isso, tá? Mas nem tudo que reluz é ouro, e eu vou te explicar melhor. Os alisamentos ácidos são o formol e o ácido glioxílico. Não existe outra substância que alise o cabelo de pH ácido que vá trazer, né, aquele processo de escovar e pranchar o cabelo, mecha a mecha, enfim, para que ocorra o efeito do alisamento. Como assim, Ju? O formol não é novidade, que ele é proibido, né? O formol, ele foi o primeiro alisamento ácido, assim, a ser tão famoso, a ganhar aí, né, o gosto
das pessoas, por causa da sua facilidade de aplicação, por causa do seu efeito de alisamento, que era instantâneo, e também pelo seu preço. Ele tinha um preço muito acessível e chegou para democratizar o alisamento, né, vamos dizer assim. É uma proposta diferente também. O formol, ele foi proibido, e quem utiliza o formol está cometendo um crime esse que a pessoa está sujeita a cumprir pena que está prevista lá no Código Penal. Então, trabalhar com formol é proibido, é crime, e a gente sabe o motivo, né? O formol, ele, além de ser cancerígeno, ele causa problemas neurológicos, cognitivos, problemas oculares, respiratórios, problemas dermatológicos, né? E a lista é enorme, alergias, enfim. Então, não indico ninguém a fazer alisamento com formol, nem em si mesmo e nem em cliente, tá? É proibido, isso é muito sério. O bem mais precioso que a gente tem é a vida. Então, a beleza, ela não pode sobrepor a saúde a ponto de colocar a nossa vida em risco. A gente só tem a vida, né? Uma vida. Então, a gente precisa zelar dessa nossa vida e zelar da vida do próximo. Então, formol, ele nem deve ser considerado uma opção, ok? Então, excluindo essa opção, que não é uma opção nem um pouco segura, nós vamos ter uma outra opção que ela acaba sendo duvidosa, e eu vou também explicar o motivo, que é o ácido glioxílico. O ácido glioxílico, ele age internamente no fio, no tempo de pausa, ele vai permear para o interior do fio, e aí o que se retira lá no lavatório, no enxágue, é a parte superficial que ficou ali sobreposta por cima do fio. Mas parte daquilo que foi aplicado já foi absorvido para o interior do fio. E aí lá dentro do fio, ele precisa passar por um processo de neutralização para que o efeito do alisamento aconteça de fato. E essa neutralização, ela acontece através de um processo chamado condensação, que é o quê? Evaporar, retirar toda a água do fio. E para isso é necessário secar o cabelo e depois utilizar a chapinha. Por isso que quando se alisa com um alisamento ácido, que é o ácido glioxílico, é necessário fazer a prancha em mechas mais fininhas, né, chamadas até de transparências, de tão finas que são, diversas vezes aquela mesma mecha, para que ocorra essa neutralização, para que o ácido glioxílico sofra uma alteração química e forme ali uma estrutura dentro do fio que faça com que o fio fique reto, liso, no caso. Então, para ser alisado com ácido glioxílico, o cabelo precisa, né, ser totalmente desidratado. Sem essa desidratação, não vai ocorrer o alisamento de forma definitiva, ok? Então, o alisamento ácido, para alisar o cabelo, ele também precisa ter uma faixa de pH específica, que é de 2 para menos. E aí a Anvisa, ela vai estar lá também essa informação disponível para quem quiser acessar. O pH 2, ele é corrosivo para a pele. Então, por isso que ao utilizar o alisamento ácido, muitas pessoas têm aquela sensação de coçar, depois arde e depois queima. E depois gera um processo de oleosidade excessiva e depois gera descamação da pele. Então, é uma pele extremamente oleosa e ressecada que descama por conta dessa substância. Então, o alisamento com ácido glioxílico, ele tem um status hoje de não permitido pela Anvisa. Ele é uma substância que está sob análise. E aí, isso dá um tema até para um outro vídeo, tá? Porque a história é longa. Há quem defenda o ácido glioxílico com unhas e dentes, e há quem foge dele, assim como o diabo foge da cruz, né? Porque o ácido glioxílico, ele é polêmico e há muitas controvérsias. Recentemente, a gente teve casos na França, teve casos na Tunísia, teve casos no Brasil, onde
pessoas que alisaram o cabelo com ácido glioxílico foram parar na emergência hospitalar, porque o ácido glioxílico foi parar na corrente sanguínea e causou problemas renais nessas pessoas. Aqui no Brasil, que aconteceu com uma mulher em Fortaleza, ela fez o alisamento, teve insuficiência renal e foi parar na UTI. E o médico nefrologista que atendeu ela só descobriu que era por causa do ácido glioxílico, porque percebeu que ela estava com descamação no couro cabeludo. Então, assim, um médico que estava por dentro do que estava acontecendo no mundo, né, e suspeitou, quando viu a descamação, ela falou, bom, eu alisei o meu cabelo tem 5 dias. E aí ele fez os exames e identificou o ácido glioxílico lá nos rins dela. Então, o ácido glioxílico, quando ele vai para a corrente sanguínea, ele é convertido em cristais de oxalato nos rins. E esses cristais de oxalato nada mais são do que pedras ali nos rins que vão atrapalhar a função renal. E aí ela precisou de várias sessões de hemodiálise para conseguir, né, filtrar o sangue, porque os rins dela não estavam conseguindo cumprir a função. Então, somado a esse tipo de situação, a casos de alergias, dentre outros, o ácido glioxílico ele ainda não é permitido, só que ele também não é proibido. E aí a gente encontra, né, várias informações divergentes a respeito dele. Então, ele não é considerado ainda um método seguro, não é regulamentado pela Anvisa. Então, quem fabrica ácido glioxílico fabrica do jeito que quer, como quer, porque ele não é regulamentado. Lá nos alisamentos alcalinos existe uma regulamentação. O fabricante ele precisa seguir uma quantidade específica de ativo, uma faixa de pH específica, dentre outras questões que a Anvisa determina. No ácido glioxílico não tem regulamentação. Então, o profissional ele acaba trabalhando meio que no escuro, sem saber bem ali concentração, faixa de pH, enfim. Então, os dois grupos são esses, pessoal. Grupo do alisamento alcalino, nós temos o tioglicolato, os tioglicolatos e os hidróxidos, e no grupo dos alisamentos ácidos, nós vamos ter o formol, que é proibido, e o ácido glioxílico. Então, tirando isso, o que nós temos além é o pirogalol, ou ácido pirogálico, ele foi proibido na União Europeia há bastante tempo, e ele tem também um efeito cancerígeno, infelizmente, tá? Embora ele seja permitido pela Anvisa, ele é uma base difícil de trabalhar, porque o cabelo que é processado com ele, ele não consegue suportar mais nenhum tipo de alteração química, nenhum tonalizante, uma coloração, nada. O cabelo que foi processado com Enê, ele só vai poder ser processado com Enê. Se a pessoa desejar mudar a forma de alisar, ela vai precisar esperar crescer esse cabelo e tomar muito cuidado quando for utilizar alguma coisa, por exemplo, na raiz, porque o pouco de contato que ele tiver com qualquer outra substância, o cabelo acaba sofrendo uma quebra. Se você quer aprender a trabalhar com alisamentos éticos, ou seja, os alisamentos do grupo alcalinos, se você quer saber como escolher a base correta e entregar um resultado que alisa o cabelo sem prejudicar a sua saúde, a saúde da cliente, fica aqui comigo. Tem muito conteúdo chegando no canal e eu faço um convite também para você me seguir nas redes sociais. E se você tem alguma dúvida ou tem alguma sugestão de conteúdo para cá, deixa nos comentários. E não esquece de ativar o sininho para você ser avisado quando tiver conteúdo novo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.